Talvez a pergunta mais sincera que precisamos fazer hoje seja: por que tomamos decisões tão importantes sem antes dobrar os joelhos? No ritmo acelerado da vida, entre pressões, prazos e emoções, é fácil esquecer que a sabedoria não nasce apenas do que sabemos, mas de quem consultamos. A verdade é que muitas vezes já temos uma ideia do que queremos e só procuramos a Deus se algo der errado. Isso revela mais sobre nossa independência disfarçada do que sobre uma real confiança no Senhor. A Bíblia nos chama a depender de Deus, não como último recurso, mas como primeiro passo. Antes de qualquer decisão, seja mudar de emprego, iniciar um relacionamento ou tomar uma escolha familiar delicada, Deus deseja ser consultado. Ele não é apenas espectador do nosso caminho, mas deseja ser o guia. Em Provérbios capítulo 3, e versos 5 e 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Muitas vezes, confundimos oração com um simples boletim informativo espiritual. Em vez de buscar a direção do Senhor, só comunicamos a Ele o que já resolvemos. Oramos depois de definir tudo, esperando apenas que Deus abençoe o que já decidimos. Mas isso não é depender, é apenas informar. Consultar a Deus é abrir mão do controle, é dizer: Senhor, eu tenho ideias, desejos, urgências, mas quero a tua vontade acima da minha. É apresentar possibilidades sem se apegar a nenhuma, deixando que Ele mostre o melhor caminho. Informar a Deus é fácil. Confiar, esperar e obedecer é que exige fé. Em Jeremias capítulo 33 e verso 3, o Senhor nos convida: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, há caminhos que só veremos quando buscamos com sinceridade, com humildade e com tempo diante dele. Quem consulta a Deus de verdade está disposto a mudar de direção, se assim for necessário. Confiar no Senhor de todo o coração não é apenas uma frase bonita, é um estilo de vida. Na prática, isso significa entregar a Deus não apenas as grandes decisões, mas também as pequenas escolhas do dia a dia. Significa reconhecer que Ele sabe mais, vê além e entende melhor do que nós. Confiar é continuar obedecendo, mesmo quando a lógica manda parar. É seguir orando mesmo quando parece que nada está mudando. Quando estamos diante de uma decisão, nosso coração se divide. Razão, emoção, opiniões alheias, experiências passadas, tudo pesa. Mas confiar no Senhor é silenciar tudo isso e perguntar: Pai, o que o Senhor quer? É um convite à rendição, não parcial, mas total. No livro de Salmos, capítulo 37, verso 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso nos mostra que o papel de decidir com sabedoria começa em confiar profundamente e deixar que ele dirija cada passo com cuidado e amor. A ansiedade tem o poder de acelerar decisões que exigem calma e oração. Quando o coração está inquieto, tendemos a buscar alívio imediato em vez de direção divina. E é nesse estado de urgência que nosso entendimento se torna um conselheiro perigoso. Tomar decisões movido pelo medo, pela pressão ou pela impaciência pode nos afastar do plano de Deus. Confiar no próprio entendimento pode parecer sensato no momento, mas a Bíblia nos alerta que há caminhos que parecem certos ao homem, mas seu fim é de morte, como está escrito em Provérbios capítulo 14 e verso 12. Deus nos chama a desacelerar, respirar fundo e confiar. Quando a ansiedade grita, a oração sussurra: espere, Deus está trabalhando. Às vezes, a pressa rouba o milagre que estava no tempo certo de Deus. Antes de agir por impulso, pare, ore, confie. O Espírito Santo sempre tem algo a dizer, e ele não fala na agitação, mas no silêncio da entrega. Há momentos em que a mente está tão sobrecarregada que tudo parece nebuloso. As opções se multiplicam, os conselhos se contradizem
e o coração se perde no meio de tantas vozes. Mas a oração tem um poder único. Ela alinha nosso interior com a paz de Deus, mesmo antes da resposta clara chegar. É como se, ao orar, nossa alma fosse acalmada e o nevoeiro começasse a se dissipar. A oração não é mágica, é relacionamento. E quanto mais tempo passamos com Deus, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. Em Filipenses capítulo 4 e verso 7 está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Veja, não é a resposta que primeiro nos visita, é a paz. E essa paz já é um sinal de que Deus está no controle. Orar é como acender uma luz em meio à escuridão das dúvidas. Mesmo sem saber o próximo passo, você sente que não está sozinho. E isso muda tudo. A vida é feita de encruzilhadas. Em muitos momentos parece que estamos tateando no escuro, tentando encontrar a direção certa. Mas Deus nunca quis que andássemos sozinhos ou às cegas. Ele oferece sua presença como luz para os nossos passos. A oração é esse farol que ilumina o que antes era dúvida. Quando oramos, não recebemos apenas respostas, recebemos luz. Como diz o Salmo capítulo 119 e verso 105. "Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho." Orar antes de decidir é como acender uma lanterna no meio da noite. Talvez você não veja o caminho todo, mas verá o suficiente para o próximo passo. E com Deus, um passo na direção certa vale mais do que 1000 na direção errada. Quando você ora, você convida a luz do céu a entrar nas sombras da sua mente. E nessa luz, a direção, a segurança e a paz. Muitas vezes buscamos a Deus apenas quando o chão treme, mas o chamado de Provérbios capítulo 3 e verso 6 é mais profundo. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus quer ser parte de todas as áreas, desde uma decisão profissional até um almoço em família. Reconhecer a Deus não é apenas consultá-lo nas grandes crises, mas cultivar a consciência da sua presença contínua. É envolver o Senhor na rotina, nas escolhas cotidianas, nas conversas e nos pensamentos. Quanto mais reconhecemos a Deus, mais sensíveis ficamos à sua voz. Ele não quer ser apenas o socorro na emergência, mas o companheiro de jornada. Quando o colocamos no centro, tudo ao redor encontra ordem, e até aquilo que parecia comum passa a ter significado eterno. Envolver Deus em tudo é um estilo de vida, é viver como quem sabe que não caminha só. O Senhor deseja ser teu conselheiro constante, teu amigo fiel e teu guia em cada passo, não apenas nos momentos de urgência. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que decidiram esperar em Deus e foram guardadas de escolhas precipitadas. Um exemplo marcante é o de Davi. Em várias ocasiões, ele poderia ter agido por impulso, especialmente quando teve a chance de matar Saul, seu perseguidor. Mas Davi escolheu esperar pela direção do Senhor. Ele disse: "Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor." 1 Samuel capítulo 24 e verso 10. Essa atitude mostrou que sua confiança estava em Deus, não em atalhos. Outro exemplo é o de Neemias. Antes de liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, ele jejuou, orou e buscou favor divino, e por isso teve sabedoria para lidar com os obstáculos. Esperar em Deus não é tempo perdido, é preparo para decisões acertadas. Deus honra quem consulta e confia nele. A obediência e a espera nos livram de arrependimentos e nos conduzem à vontade perfeita do Pai. Às vezes, aquilo que Deus nos mostra parece estranho aos olhos humanos. Pode não ser o mais rápido, o mais fácil ou o mais racional, mas é o melhor. A lógica humana se baseia em dados, emoções e previsões, mas Deus enxerga o invisível e conhece o futuro. Foi assim com Josué, quando Deus mandou rodear as muralhas de Jericó por 7 dias. Parecia ilógico, mas foi o caminho da vitória. Josué, capítulo 6.
Também foi assim com Gideão, que venceu um exército inimigo com apenas 300 homens, conforme a direção do Senhor. Juízes capítulo 7. Quando Deus guia, Ele também sustenta. Por isso, confiar na vontade dEle é se colocar no lugar mais seguro do mundo, mesmo que seja o caminho menos compreendido. Em Romanos capítulo 12, verso 2 está escrito: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, pode até não fazer sentido agora, mas no tempo certo tudo se encaixa. Há momentos em que oramos, pedimos direção e o céu parece silencioso. Nenhuma porta se abre, nenhum sinal aparece, nenhuma resposta clara vem. E nesse silêncio o coração se agita. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Às vezes Ele silencia para nos ensinar a confiar, a amadurecer e não agir por impulso. Quando tudo estiver quieto, continue confiando. Como diz o Salmo capítulo 46 e verso 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em vez de forçar uma decisão, aceite o convite para descansar na soberania do Senhor. Nem toda demora é negação, muitas vezes é proteção. É nesse tempo de espera que Deus molda o coração, alinha os pensamentos e prepara o cenário. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em algo maior do que você imagina. Espere com fé. A direção virá no tempo certo e ela será clara, segura e cheia de paz. Nem sempre a resposta de Deus vem com voz audível ou visões grandiosas. Muitas vezes ela se manifesta de forma sutil, como uma paz que invade o coração. Depois de orar com sinceridade, você pode não ter todos os detalhes, mas sente dentro de si uma convicção tranquila. Essa paz não é fruto da lógica ou da emoção, é o selo do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3 e verso 15 está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Isso significa que a paz de Deus atua como um juiz. Se está presente, é porque estamos no caminho certo. Se ela se vai, é um alerta para parar. Uma oração sincera sempre produz frutos, clareza, descanso e sensibilidade espiritual. E essa paz não grita, ela sussurra. Por isso é importante silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz mansa de Deus dentro de nós. Ele confirma, orienta e direciona de forma tão suave quanto firme. Sensibilidade espiritual não nasce de um dia para o outro. Ela é cultivada em secreto, no lugar da oração constante e da comunhão com Deus. Quanto mais tempo passamos com o Senhor, mais familiar se torna a sua voz. Jesus disse, em João capítulo 10 e verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso significa que Deus fala, mas é preciso estar perto para reconhecer. Sensibilidade espiritual envolve também leitura da palavra, jejum, louvor e, principalmente, obediência. Às vezes, o Senhor começa falando sobre coisas pequenas e, ao obedecermos, Ele confia direções maiores. Como em qualquer relacionamento, quanto mais intimidade, mais clareza. Desenvolver essa sensibilidade é como afinar o ouvido do coração. E quando aprendemos a perceber os sinais de Deus, nossas decisões se tornam mais firmes, seguras e frutíferas. Ele quer te guiar, mas você precisa estar disposto a ouvir, discernir e seguir. Muitas decisões erradas foram tomadas em momentos de emoção descontrolada, raiva, medo, carência ou empolgação. O impulso, embora pareça justificável no momento, muitas vezes resulta em arrependimentos profundos. Por isso, a oração é um escudo contra escolhas precipitadas. Ela cria um espaço entre o impulso e a ação. É nesse espaço que Deus fala. Em Provérbios capítulo 19 e verso 2, lemos: a pressa é inimiga do bem, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Quando oramos antes de decidir, abrimos mão de respostas imediatas em troca de direção duradoura.
A oração é como um freio espiritual que nos impede de cair em armadilhas emocionais. Quantas dores seriam evitadas se tivéssemos orado antes de agir? Quantos relacionamentos, negócios, mudanças ou palavras poderiam ter sido diferentes? Orar é um gesto de humildade. É admitir: eu não sei tudo, Senhor. Me ajuda a escolher o melhor. Às vezes, buscamos a Deus querendo respostas sobre o que fazer, mas Ele começa a trabalhar em quem somos. A oração é mais do que um pedido de direção, é um processo de transformação. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele muda o interior. O caminho pode continuar o mesmo, mas quem ora caminha de forma diferente. O coração se acalma, a visão se amplia e a fé se fortalece. Em Ezequiel, capítulo 36 e verso 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Isso nos mostra que a oração tem um poder restaurador. Às vezes, ao orar, percebemos que a verdadeira mudança que precisávamos não era no caminho, mas em nossa postura, nossos medos ou desejos. Deus não é apenas um guia externo, Ele é um Pai que transforma por dentro. Quando oramos com sinceridade, somos moldados à imagem de Cristo, e um coração alinhado com Deus sempre saberá o caminho certo a seguir. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, diante de uma decisão que parece simples, mas que carrega consequências profundas. Ou talvez esteja tão confuso que até escolher esperar parece doloroso. Mas ouça com atenção. Uma escolha feita na direção de Deus pode mudar o rumo de toda uma história. Ele vê o que você não vê. Ele conhece os corações, o futuro, as intenções ocultas, os perigos e as bênçãos que aguardam no caminho. É por isso que tudo começa na oração. Não há decisão segura sem oração, e não há oração que Deus ignore quando vem de um coração sincero. Agora, quero convidar você a orar comigo, não apenas com palavras, mas com entrega. Feche seus olhos, se puder, e una seu coração ao meu. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã, antes de qualquer decisão, queremos te buscar. Colocamos aos teus pés todas as dúvidas, caminhos, propostas e escolhas que estão diante de nós. Tu conheces nosso coração, nossas intenções e até aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Te agradecemos, Senhor, por nos amar tanto a ponto de querer nos guiar em cada passo. Obrigado por ser um Deus que fala, que dirige, que protege. Obrigado por não nos deixar andar sozinhos, mesmo quando nos afastamos de Ti. Hoje, Senhor, escolhemos confiar em Ti de todo o nosso coração. Não queremos mais agir por impulso, nem seguir apenas nossa própria lógica. Queremos reconhecer-te em todos os nossos caminhos, como diz a Tua palavra em Provérbios capítulo 3 e versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, se estivermos prestes a tomar uma decisão que não vem de Ti, fecha a porta. Mas se for da Tua vontade, confirma com paz. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber o Teu sim, o Teu não e o Teu ainda não. Transforma também o nosso coração, Senhor, que a oração não mude apenas o caminho, mas mude quem somos. Alinha nossos desejos aos Teus, nossos planos aos Teus sonhos para nós. Nos guarda de arrependimentos futuros, nos livra dos atalhos perigosos e nos dá coragem para esperar em Ti, mesmo quando o mundo grita por pressa. Hoje, Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, porque confiamos que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, oramos e descansamos. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários a frase: hoje eu escolho esperar pela direção de Deus. Essa frase é uma declaração de confiança e dependência. Escreva com fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que está diante de uma decisão importante. Talvez o Espírito Santo queira usar você para trazer direção e consolo a outro coração.
E claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo devocionais como este. Já te convido para assistir o próximo vídeo, onde vamos falar sobre o que fazer quando Deus parece estar em silêncio. Vai fortalecer ainda mais sua caminhada de fé. Que o Senhor te abençoe e te guie com sabedoria. Até o próximo devocional.